Olá! Esse aqui é o que eu andei lendo, especial de Doctor Who. Por que eu resolvi fazer um que eu andei lendo especial de Doctor Who? Porque nos últimos 2 meses eu li alguns livros e também ouvi alguns audiobooks. Então eu achei que valia a pena, afinal de contas é um único assunto, é um tema só, e aí não mistura com as outras coisas que eu andei lendo nesse mesmo período. Eu li, antes de eu começar a falar sobre o que eu li e o que eu não li, eu imagino que quem vai se interessar por assistir esse vídeo é quem gosta de Doctor Who. Então já conhece e tudo mais. Mas caso você ainda não conheça e queira acompanhar, né, o vídeo, eu vou fazer assim uma breve introdução, e bem breve, ou pelo menos vou tentar ser breve, explicando mais ou menos o que é Doctor Who. Doctor Who é uma série britânica que começou em 1963 e que existe até os dias de hoje. É uma série de ficção científica, assim, do tipo para toda a família. Não é, ela criança gosta, adolescentes gostam, adultos gostam. Ela realmente é uma série família, assim. E esse ano ela completa 50 anos e por conta disso está tendo vários especiais. Inclusive, estão sendo lançados 11 livros pequenos, curtinhos, contando um por mês com cada um dos doutores, até completar 11, que é quando vai sair o especial de 50 anos, e também porque tem até hoje apenas 11 doutores. Então, é isso aí. Por que essa situação de serem 11 doutores? Assim, falando rapidinho sobre o que é Doctor Who. O Doctor, ele na verdade é um alienígena, nascido em Gallifrey, e ele viaja pelo tempo e pelo espaço, porque lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, ele furtou uma TARDIS do planeta dele. A TARDIS é vamos chamar de nave, tá? É uma nave que ela viaja, como eu disse, no tempo e no espaço. Então ela pode ir pro passado, pro futuro, no presente, e ir pra Terra, para outro planeta, para outro universo, tanto faz. Ela viaja para qualquer lugar e ela tem uma peculiaridade que ela é muito maior dentro do que fora. Se você olha para ela por fora, ela pode se disfarçar de qualquer coisa, inclusive de um pequeno objeto. Só um minutinho que o gato tá pedindo para abrir a janela. Pronto. Desculpa. Ela pode se disfarçar de qualquer coisa, mesmo pequenininha, embora a TARDIS do doutor, ela tá com um sistema quebrado já há muito tempo e ela está, digamos, encalhada numa forma exterior de uma cabine policial lá da década de, não sei, 50, 60, alguma coisa assim. É uma cabine azul que é super conhecida, um dos ícones de Doctor Who. E o doutor, ele sempre que ele viaja com alguém, alguns acompanhantes, geralmente femininos, mas também tem masculinos. Tanto faz homem ou mulheres, pode ser de hoje, pode ser do passado, do futuro, tanto faz. E o doutor, ele tem uma peculiaridade que é que ele não morre. Ele muda, ele regenera tudo aquilo, tudo no corpo dele. E ele fica com uma nova aparência, uma nova personalidade, mas retém todas as memórias. E quando eu digo que ele não morre, eu não estou dizendo que ele não pode morrer. Ele pode morrer. E eu creio que algum dia ele vá morrer. Mas, por enquanto, ele é uma característica da espécie dele, da raça dele, que eles conseguem regenerar em determinadas circunstâncias. Nós já tivemos 11 doutores até agora, então, como eu disse lá no início da história aqui, nós teremos 11 livros. Eu li até agora 3 apenas. Eles são bem curtos e eu li eles em pouco tempo, teria lido em tempo ainda menor, só que como eu tenho lido só no horário do almoço, o meu horário do almoço também não é tão longo assim, eu tenho mais ou menos de 30 a 40 minutos para ler por dia, então não tenho lido tanto quanto eu gostaria. Os livros que eu li, não tô com eles aqui, deixa eu ver aqui. Tá. O primeiro, que é do primeiro, que conta a história do primeiro doutor, que é A Big Hand for the Doctor. Eu devo ter.
a capa deles aqui, mas até eu achar vai demorar. A Big Hand for the Doctor, ele foi escrito pelo Eoin Colfer, que o pessoal conhece mais porque ele também é o autor da série Artemis Fall. Ele é um grande autor, eu gosto muito dele. Não li muitas coisas dele, li uns 2 ou 3 livros só. Mas eu gostei bastante dele, o livro é bem inocente, tá? E ele mostra um doutor também bem inocente. Aquele primeiro doutor, como ele era, ele é bem diferente de como ele é hoje em dia. A companion da vez é a Susan, que é a Susan Foreman, que é a neta dele. E ela é muito topeira, gente. Não, vamos falar mais bonitinho, né? Ela é uma mocinha inocente, meio tolinha, que tem um coração de ouro. É isso aí. A história ela é mais infantil, mas ela é bem legal, esse primeiro livro. Embora a história seja um pouquinho mais infantil, ele é um livro bem legal. O segundo livro é The Nameless City. Ele é escrito pelo Michael Scott. Eu não conheço Michael Scott, nunca li nenhum outro livro dele, mas dizem que ele é bem conhecido também em literatura infantil. Esse The Nameless City, a história é com o segundo doutor e o companion da vez é o Jamie, que segundo dizem é o que mais tempo teve, mais episódios apareceu, mais tempo teve de companion. Infelizmente os episódios dele estão meio que perdidos, mas a química dos dois é fantástica, gente. Eu só conheci os dois no livro, mas é muito legal a química dos dois, como os dois funcionam juntos, como trabalham bem. Eu adorei, eu tô com muita vontade de ver os episódios do segundo doutor depois disso. E é legal porque cada doutor, cada escritor, cada autor, ele tá pegando as características reais do doutor naquela época, do doutor de cada regeneração, a forma dele agir, dos personagens, dos companions agirem. E os doutores são diferentes. Como eu disse, eles retêm as memórias, mas a personalidade dele vai mudando. E é muito legal isso. E o terceiro livro que eu li, eu terminei de ler hoje, é The Spear of Destiny, que é o autor Marcus Sedgwick. Eu nunca li nada dele também. É outro autor infanto-juvenil, segundo eu soube. E essa história, ela é bem legal, ela é do terceiro doutor e a companion é Joe Grant. E eu achei bem interessante, porque ele é bem escrito, quer dizer, os outros dois também são bem escritos, mas esse realmente ele é bem escrito, a história é envolvente, e eu fiquei... ela se passa meio que... ela é aquela coisa assim, mais inocente, tem uma finalização assim meio que fácil, mas é bem legal, porque o doutor e a Joe estão procurando a lança de Longinus, porque, segundo que ela tem um nome diferente na história, que agora eu esqueci, mas eles vão lá pra era dos vikings para tentar encontrar a tal da lança, porque segundo eles ela tem um poder específico, que é um objeto que tem um poder específico. É bem legal a história. O vilão da vez é o mestre, aliás o segundo livro também é o mestre, mas eu espero que os outros não continuem sendo o mestre. Enfim, o caso é que esse livro vale a pena, eu acho que dos três esse é o mais legal. E isso é o meu celular me avisando que tá acabando o meu tempo de gravação. Eu falei demais, né, gente? Eu vou ter que aumentar um pouco, vou ter que fazer uma pequena pausa. Então eu vou fazer uma pausazinha aqui pra desligar a câmera e religar pra falar sobre os audiobooks que eu andei lendo. Só um pouquinho. Bom, é isso. Voltando a falar dos livros, esses últimos 2 meses eu li, de Doctor Who eu li somente esses 3 livros. Já saíram outros 3 dessa leva dos 50 anos que eu tenho que pegar pra ler ainda não comecei. Mas eu também aproveitei esse tempo pra ouvir alguns audiobooks. Eu tinha ouvido um audiobook apenas, muitos anos atrás, e curiosamente era com o terceiro doutor também. Ele era uma história em que ele era banido, foi no momento em que ele foi banido dos Time Lords, que é o pessoal dele lá, e eles baniram ele pra Terra, longe da TARDIS, então ele não podia mais viajar e teve que ficar aqui vivendo entre nós. E teve que regenerar e tudo mais. E aí tem todo acontecimento, foi bem legal, mas faz muitos anos que eu li, então eu não lembro que eu ouvi, então eu não lembro de detalhes. Mas esses últimos 3 que eu ouvi foram bem legais, eu ouvi enquanto caminhava, então o legal é isso, porque além de se exercitar, você ainda ouve alguma coisa legal.
O problema é que eu tinha que prestar tanta atenção no que eu tava ouvindo, porque meu inglês não é dos melhores do mundo, que eu não via ninguém ao meu redor. Eu só ficava ali, né, pensando, prestando a maior atenção. E aí tinha horas que eu ficava andando na rua com aquelas expressões, como acontece quando eu tô lendo. Eu andava na rua assim, e de repente eu fazia... Não! E falava, porque eu falo quando eu tô lendo, tá, gente? Então, e dava gargalhada, porque tinha umas cenas que eram engraçadas e todo mundo devia estar me achando maluca. Mas enfim, o que importa é que eu tava me divertindo enquanto eu estava ouvindo os audiobooks. Eu ouvi 3 audiobooks de Doctor Who e 2 audiobooks de Torchwood. O de Doctor Who, o primeiro que eu ouvi foi Dead Air. Dead Air é muito legal. Eu acho que é o mais legal dos 3. Ele é narrado pelo David Tennant. E o 10º doutor é o único doutor, é o único conhecido nessa história. Não tem nenhuma companion conhecida. É muito interessante como esse audiobook ele é apavorante. Porque é uma história assim, meio que é um suspensezinho, meio terror, assim. E eu acho que pelo fato de você tá só ouvindo, não tá vendo cena nenhuma, ele fica ainda mais apavorante. Porque ele mexe muito com sons, com certas sensações, você não sabe se a pessoa é a pessoa mesmo ou não é, se o corpo dela foi tomado pela tal da entidade que tá consumindo o som naquele período. Então, é muito intrigante, assim, e eu acho que vale muito a pena ouvir esse audiobook, Dead Air é o nome dele, e eu acho que dos 3 que eu ouvi, esse é o melhor. E tem a voz do David Tennant, né, e é muito legal, eu ouvia e conseguia enxergar na minha mente como o 10º Doutor agia. O outro livro que eu li também foi lido por ele, é Pest Control. Esse, a companion da vez é a Donna. Donna é a minha companion preferida, então eu amei o livro. E vocês não têm noção do que é o David Tennant lendo. Ele lê exatamente como se fosse o personagem falando. Então eu conseguia ouvir o doutor falando e eu conseguia ouvir a Donna falando. Porque os trejeitos dela, ele falava exatamente como são. Parecia que era ela falando. Às vezes eu nem me dava conta que a voz não era dela, porque tava tão perfeita no meu ouvido, assim, na minha mente, que eu só podia, assim, adorar. É claro que esse foi um pouco mais difícil de eu compreender algumas palavras, ele fala rápido e é difícil, assim, certas coisas. Mas a história é bem interessante. Eu não vou ficar contando a história porque senão vai perder um pouco da graça, né? E é muita coisa também. Mas essa é uma história que se passa em outro planeta. O primeiro que eu contei, The Air, se passa na Terra, só que no passado. E Pest Control se passa em outro planeta, onde a Terra, os humanos, né, eles já eles expandiram para o universo, eles têm vários lugares e eles têm uma base num certo planeta onde eles estão lutando contra uma raça daquele local. É bem interessante, eu acho que vale bastante a pena ouvir, e ele é longo também, ele não é muito curtinho não, ele é meio longo. Meio longo, acho que dá 1 ou 2 caminhadas de 50 minutos, 1 hora. Então, é por aí. O terceiro que eu ouvi foi The Forever Trap. Esse foi lido pela Catherine Tate, que é a intérprete da Donna. E a história é do 10º Doutor com a Donna também. Essa é uma história onde eles são enganados e levados para um hotel, um spa, digamos assim, de luxo, um hotel, sei lá o que era aquilo lá, e eles não têm como sair. E o hotel meio que transforma todo o ambiente para que venha agradar os seus habitantes. Só que aí eles descobrem que tem várias coisas acontecendo lá dentro, que eles estão na verdade presos, eles não têm como sair daquele lugar, que muita gente também foi enganada para ser levada pro hotel. Então tem toda a história. E assim como eu falei do David Tennant, que ele lendo parece que é a própria Donna falando, assim é a Donna com o 10º Doutor. Os dois se conhecem muito, eu acho muito legal a capacidade interpretativa que cada um deles tem na voz. A Catherine falando, além de eu ouvir a Donna, eu conseguia ouvir o doutor perfeitamente. Tinha horas que nem lembrava que era ela quem estava falando, parecia que era ele. Então, e se você assim tá querendo começar no mundo do audiobook,
está querendo se inteirar das situações, assim, ouvir, acostumar o ouvido. Eu acho que esses audiobooks de Doctor Who são muito legais, porque é uma coisa divertida, é uma coisa rápida, não é muito longo, não é como se fosse um livro longo que de 300, 400, 500 páginas. Não, os livros são geralmente curtinhos, então eles são fáceis à leitura e fáceis à audição, não tão fáceis assim, porque é um inglês difícil, porque os sotaques de lá não são assim tão fáceis quanto a gente imagina, mas eu acho que valem muito a pena. E os outros dois que eu ouvi não são de Doctor Who, eles são de Torchwood. O primeiro deles, ele não chega a ser um audiobook, acho que ele é mais um audiodrama. É dos The Lost Files, The House of the Dead. E ele é triste, triste, triste. Vocês não têm noção de como ele é triste. Eu chorei várias vezes no final, quando chegou o final mesmo, era só lágrimas. Me pegou completamente desprevenida aquele final. E eu acho que, não vou falar nada, porque a graça desse aqui, desse The House of the Dead, é não saber o que está acontecendo. Tá? Então só fica a dica, The House of the Dead, de Torchwood. E o outro livro que eu li, daí não é um audiodrama, aquele lá são os próprios atores que interpretam, que falam as partes e tal. O outro que eu li é realmente um audiobook. Quem lê a história é o John Barrowman, que é o intérprete do Capitão Jack Harkness. E como é que é o nome dele? Another Life. Ele é bem longo, eu tenho ele em 3 partes, eu fiquei ouvindo durante mais de 2 semanas, eu acho. Não porque demorou tanto tempo, mas é porque eu não tive mais tanto tempo, não tive um tempo tão livre, assim, de ficar 1 hora ouvindo. Mas cada um deles tinha mais ou menos 1 hora de duração, então foi uma história bem longa, mas foi bem legal. Eu demorei um pouco para poder me situar, saber o que estava acontecendo. Essas histórias passam lá na primeira temporada, antes ainda do episódio Cyberwoman, e é bem típico de Torchwood. É como eu me senti assistindo um episódio de Torchwood lá da primeira temporada. Então vale muito a pena, você que tá com saudade de Torchwood, daquela Torchwood de verdade, das primeiras temporadas. Então recomendo muito Another Life. E foram esses os livros que eu li e os audiobooks que eu ouvi de Doctor Who e de Torchwood. Não tive mais nada por enquanto, mas quero ver se nos próximos meses eu continuo expandindo o meu universo da série. E é isso aí. Então eu falo com vocês novamente mais tarde em outro vídeo, falando sobre os outros livros que eu andei lendo, que não tem nada a ver com Doctor Who, mas eu ia gastar um tempo muito grande falando desses e daqueles todos juntos, então eu resolvi separar. A gente se vê outra vez. Até mais.